Alô, alô, rapaziada, Criptovlog 266. Vou olhar nos olhos de vocês e repetir a frase do Capitão Nascimento. O sistema é foda. Suicidaram o capanga do Vorcaro. Se você não está por dentro da história, o Vorcaro é o maior golpista, não sei se é o maior golpista, né? Porque o PT tá no poder também, PT é golpe puro, né? Mas, enfim, o Vorcaro é um dos maiores filhos da puta do Brasil. O banco dele, o Banco Master, faliu, teve a insolvência decretada, né, pelo Banco Central, por outras instituições, e ele deixou uma porrada de gente que tinha conta lá no banco dele, sem dinheiro, tiveram que recorrer ao FGC, né, o Fundo Garantidor de Crédito, mas o Fundo Garantidor de Crédito só te garante 250 mil reais. Então, se você tinha mais de 250 mil reais no Banco Master, o banco que faliu e não tinha dinheiro para te pagar, você simplesmente se fudeu. O Vorcaro, eu já vou falar de cripto, rapaziada. O Vorcaro, bom, para ele ter esse banco aí totalmente fraudulento, esse esquema corrupto, que parece ser talvez o maior escândalo da história do Brasil, talvez maior aí que o Petrolão, maior que todos os esquemas aí do PT, né, nossa grande quadrilha que comanda o Brasil aí há quase 20 anos. Ele subornava a gente de tudo quanto é jeito e ele levava pessoas importantes para festinhas, famosas surubinhas com influências gostosas, até com modelos que vinham de fora do Brasil. E tinha lá ministros do STF, tinha juízes importantíssimos também de fora do STF, tinha deputados, tinha senadores, quem sabe representantes importantes aí do executivo também, enfim, toda a república estava na mão do Vorcaro. Por quê? Porque o Vorcaro levava a rapaziada para suruba e filmava escondido, filmava os caras comendo as gostosas, quem sabe sendo enrabado pelas gostosas, quem sabe um enrabando o outro, e ele tinha tudo isso filmado, e por isso ele tem, né, a república inteira na mão dele, fora todos os outros esquemas. Ele comprou, por exemplo, um hotel lá da família do Toffoli, um juiz honestíssimo do nosso superior Tribunal Federal, nosso STF, né, o Toffoli, a esposa também do honestíssimo Alexandre de Moraes, amicíssimo do Lula, né, também tinha um contrato aí de quase 130 milhões de reais, o escritório de advocacia dela com o Banco Master. E são relações, no mínimo, muito promíscuas em todos os sentidos. No sentido financeiro, até no sentido anal da coisa. Literalmente. É isso mesmo. E aí, hoje resolveram prender os caras de novo. Pelo menos tiraram o processo lá da mão do Toffoli, né? Que parece que o Toffoli tá com o ânus cheio de provas de todo esse esquema aí. Botaram na mão do Mendonça, se eu não me engano, né, que talvez seja um juiz aí melhor, enfim, mas pelo menos está levando para frente esse caso. E aconteceu que o capanga principal do Vorcaro, o cara que era responsável por pressionar políticos, pressionar jornalistas, causar acidentes estranhos na vida de pessoas e tal, uma das missões dele seria dar um susto, quebrar todos os dentes da boca, literalmente, do Lauro Jardim, que é um jornalista aí da Globo, né? Esse cara foi muito provavelmente suicidado hoje dentro da Polícia Federal lá em Belo Horizonte. O cara de 40 anos parece, muito provavelmente ele tinha informações demais sobre muita gente muito poderosa, e assim que ele entrou na prisão lá, ele foi suicidado. Ou será que desde que esse caso começou a ser investigado aí no ano passado e tal, toda essa coisa, o banco foi declarado insolvente e tal, ele estava pensando em se suicidar esse tempo todo, e só hoje, quando ele finalmente foi preso, ele falou: quer saber? Não aguento mais isso, vou me matar. Rapaz, o sistema é foda, o Brasil é um lixo, e muito provavelmente todo esse esquema, toda essa investigação aí do Banco Master vai terminar em pizza, e você ainda quer convencer seus amigos que eles devem pagar todos os impostos, bonitinho, tal, não sei o que, para sustentar essa gangue toda de Brasília, para sustentar o PT, para sustentar todos esses vagabundos que tomam o Brasil de assalto. E a verdade é que a gente tem que pagar mesmo, eu não estou falando que não tem, né, porque a gente não paga imposto porque a gente quer, a gente paga imposto para não ser preso,
Porque esses caras que vivem do nosso imposto, esse bando de vagabundo, bando de burocrata, bando de filha da puta, que não serve pra porra nenhuma, que só atrasa esse país, grande parte deles lá em Brasília, eles vivem do nosso imposto e eles, grande parte deles, não vai pra cadeia de jeito nenhum. E quando vai pra cadeia, tem um STF pra salvar. No Brasil, você só precisa ser amiguinho ou estar chantageando o STF de alguma forma para que nada aconteça com você. Esse país aqui é um lixo, é uma bosta completa. E vamos ver o que vai dar esse caso aí do Vorcaro. Parece que o Lulinha, filho do Lully, né? O Lulinha, filho do Lully, nosso grande presidente, filho de uma égua, também está envolvido até o pescoço nesse caso. Mas olha só, o certo é que vai ter gente da esquerda, vai ter gente da direita, vai ter gente do judiciário, vai ter gente do Legislativo, do Congresso e do Senado. E é por isso que esse cara aí, o tal do sicário capanga do Daniel Vorcaro, que é o líder de todo esse esquema, foi suicidado hoje em Belo Horizonte. Esse é o Brasil. Nunca seremos. Nunca seremos. Isso aqui é um lixo. Se defenda do Estado, se defenda de Brasília. É por isso que você precisa ter Bitcoin. Bitcoin é a sua única forma de se proteger de toda essa cambada de vagabundo que toma conta do Brasil. Se você tiver e guardar seus Bitcoins da forma correta, esse bando de filho da puta não tem como tirar eles de você. Eles até têm. Eles podem chegar com um fuzil na sua cabeça. Essa galera é perigosa. O Estado é uma máfia. Imposto é roubo. Eles têm um monopólio da violência nesse país de merda. Você não tem nem direito a ter uma arma para se defender desse bando de vagabundo. E eles podem sim chegar na sua casa, falar o que eles quiserem de você, botar um fuzil na sua cabeça. E aí você vai ter uma escolha. Ou você perde sua vida, ou você perde seus bitcoins. E essa é a única forma que eles têm de tirar seus bitcoins de você. A única forma que você tem de sair do Brasil, a hora que essa merda aqui, que o PT fizer essa merda aqui virar a Venezuela, que é possível que isso aconteça, basta o Lula ganhar mais um mandato aqui no Brasil e esse STF continuar e o Lula botar mais caras lá no STF, a gente vai entrar cada vez mais no caminho da venezuelização. O único jeito que você vai ter de sair dessa merda desse país com seu patrimônio é através de Bitcoin. É através de Bitcoin. Você não pode levar seu dinheiro, porque seu dinheiro quem controla são eles. Você não pode levar seus imóveis, obviamente. Levar ouro é difícil demais. Agora, seus Bitcoins você leva para qualquer lugar do mundo, no seu pendrivezinho, ou mesmo no seu aplicativo de celular, na sua carteira, no seu celular. E se você guardar da forma certa, esse bando de filho da puta nunca nem vai saber que você tem esses bitcoins. Foda-se Brasília, foda-se o PT, foda-se o Vorcaro, foda-se o Banco Master. Esse país é uma bosta mesmo. Agora vamos falar de cripto. Bom, Bitcoin aqui, nosso gráfico diário. Vamos falar direto do nosso indicador Master para chimpanzés aqui. A gente hoje teve o fechamento diário, 9 da noite, né? Estamos ali em 97, estamos praticamente com essa tendência de alta esgotada. Agora, a gente pode permanecer aqui em cima por mais um tempo. E enquanto a gente permanecer aqui em cima, a tendência é que o preço do Bitcoin suba, siga subindo. Se a gente for para o gráfico de 4 horas, aqui, esse era o gráfico diário. O gráfico de 4 horas marca certinho a virada para cima no preço do Bitcoin. Foi aqui, nesse cruzamento, ó, Stochastic RSI, mostrando esse cruzamento aqui pra gente. E olha só, 16 horas, né? Ontem, no Brasil, na verdade, isso era meio-dia, no horário internacional era 4 da tarde. Se a gente for ver, foi exatamente... Tô falando merda? Aqui mesmo. Foi exatamente o momento em que a gente teve a segunda vela mais alta, né, a gente pode falar. A gente saiu aqui dos 66 mil e veio beliscar até 74 mil. Nosso gráfico de 4 horas aqui, Stochastic RSI e também MACD, parecem estar em exaustão. A gente está apontado para baixo aqui no 4 horas. O MACD também deu sinal
deu sinal de venda aqui, a barra deixou de ser verde forte para ser verde clara. Então é possível aí que esse período gráfico de 4 horas comece a puxar o preço um pouco para baixo. E aí, se isso acontecer, a gente vai ter o Stochastic RSI no diário, agora estamos no período gráfico diário, virando para baixo também, e essa altinha pode acabar. É possível, não sabemos. O certo é que a gente não vai ter all-time high, não se empolguem com essa porra. Todos os períodos gráficos maiores mostram que ainda falta muito tempo de bear market. No vídeo de ontem eu mostrei para vocês. Eu não aguento mais mostrar essa porra. Agora, no nosso período gráfico semanal, a gente está bonito aqui. A gente está bonito. Tá numa subidinha tadalada. É claro que é um começo, né, de uma ereção. Você ainda está ali no começo da pegação com a mulher, mas você está empolgadão. Agora, você vê que as últimas vezes que você ficou empolgadão, você deu no máximo uma rapidinha. Você ficou empolgadão, ameaçou broxar aqui, conseguiu chegar ao clímax e aí foi só uma rapidinha. E mais uma vez você fez isso e deu mais uma rapidinha. Isso por quê? Porque, vamos aqui no período gráfico mensal, por exemplo. Stochastic RSI mensal. A gente está lá encostado no chão. Tá na broxidão máxima. Assim como a gente ficou durante todo o ano de 2022. Todo o ano de 2022. E durante todo esse ano aqui foi bear market, o preço despencou praticamente do início ao fim do ano. A gente acabou de chegar aqui embaixo e você vê que a gente está ameaçando um cruzamento para cima aqui, mas olha só, a gente teve cruzamentos para cima e tal. Enquanto a gente está abaixo do patamar de 20 aqui, a tendência é o preço continuar caindo. Então, se o mensal está assim, se o bimestral está balangando desse jeito, completamente balangando, e o trimestral ainda está no início da balangada, rapaziada, o nosso bear market ainda tem bastante tempo pela frente. Então, beleza, estamos aqui agora de volta no gráfico semanal, a gente tem essa subidinha tadalada aqui, mas por enquanto, nessa analogia, ainda é muito precoce para a gente saber até onde a gente vai. As nossas últimas 2 tentativas no semanal foram só 2 rapidinhas. Não conseguimos satisfazer a gata. Então, rapaziada, a gente tem que ver o que vai acontecer. Mas vocês sabem. E aí hoje eu estava vendo o vídeo do Gui Teles. Ele foca muito mais em análise on-chain, né? E ele estava falando, vou até chegar no período diário aqui, estava falando que ele acredita numa possível subida, no máximo estourando, na melhor das hipóteses, por causa da análise on-chain até os 84 mil dólares. Vocês sabem que a minha especialidade não é traçar preços-alvo. Eu gosto muito mais de entender para onde o mercado está indo e quando o mercado manda a gente sair. A gente simplesmente sai independente do preço que está. Quando o mercado manda a gente entrar, a gente entra independente do preço que está. Eu acho que indicadores de timing, né, de momentum, de inércia do mercado são muito mais importantes do que o próprio alvo que a gente está buscando. Porque é muito difícil a gente acertar um alvo. Agora, como ele viu na análise on-chain esse valor de 84 mil, eu fui checar na análise gráfica aqui no Price Action se fazia algum sentido, e faz realmente. Porque a nossa primeira queda, que a gente veio desde lá da all-time high, aqui nos 126 mil, né, aqui, a gente despencou praticamente, beleza, a gente voltou aqui, mas a gente despencou até a resistência justamente nos 84 mil. E aí a gente teve o suporte nos 84 mil. A gente teve 2 semanas de suporte aqui, 2 ou 3. Depois a gente teve mais algumas aqui, né, praticamente tocando e não conseguindo sair dos 84 mil. Depois a gente teve mais 2 semanas aqui, 2 dias, na verdade, esse é o gráfico diário. Então a gente teve um monte de dias com essa linha de 84 mil sendo o nosso suporte. Quando a gente perdeu, a gente foi lá nos 84 mil. Então, realmente, faz sentido imaginar que o Bitcoin poderia chegar a 84 mil nesse pumpzinho. O que eu acho, honestamente? Eu acho que é possível a gente chegar aos 84 mil. Agora, não é mais o momento certo de você entrar nesse trade. Se você tinha que ter entrado quando os indicadores estavam lá embaixo, perto de 60, 65 mil. Agora já estamos em 72, 73. Já é um momento arriscado. E para mim, no trade que eu tô,
eu não quero saber se a gente vai chegar a 84 mil. Não importa para mim. O que importa para mim é não chegar a 90. Se chegar a 90 mil, eu vou ser liquidado. Eu já vou mostrar meu trade para vocês. Mas o que importa mesmo, rapaziada, é que a gente está no caminho de queda. Eu já mostrei os indicadores mensais, bimestrais, trimestrais para vocês. Todos mostrando que o nosso caminho ainda é de queda pela frente. E vocês sabem que aqui nesse canal eu parto do princípio, de alguns princípios. O primeiro e mais importante é que os ciclos do Bitcoin têm 4 anos, sempre, e praticamente se repetem sempre. Teve até um comentário aqui, ó, vou mostrar esse comentário, que o cara tá falando assim, ó, deixa eu ver se é isso. Se o ciclo foi igual, por que a alta foi uma merda em comparação aos outros ciclos? Para mim, se a alta é mais fraca do que antes, a baixa também tem que ser. Cara, nada tem que ser. Nada tem que ser nessa porra desse mercado. Não acho que vamos subir tão cedo, mas chegar em 30k é coisa de maluco. Se cair tudo isso, o topo máximo do próximo ciclo será 150 mil. Todos os ciclos são iguais, porém, cada vez menos intensos. Cada vez menos intensos. Se a gente for voltar a fazer aquela analogia sexual que eu fiz antes, é como se você tivesse lá uma namorada quando você tinha 20 anos, outra namorada quando você tinha 24 anos, outra namorada quando você tinha 28 anos e outra namorada quando você tinha 32 anos. Na de 20 anos, meu irmão, você era um coelho. Intensidade máxima. Depois você ficou solteiro, lá, período de merda, você encontrou o próximo namorado nos 24 anos. Você era forte ainda, você tinha gás pra caralho. Só que já não era aquela coelhada que era dos 20 anos. Aí, ficou solteiro de novo, encontrou outra com 28. Ainda estava bem, mas menos intenso. Já não era aquela paixão toda dos 20 anos. Você já estava mais crescido, mais maduro. Você já entendia que não dá para ter uma paixão cega. Você precisa usar um pouco da sua racionalidade. Enfim, terminou. Agora você está lá com a namorada nos seus 32 anos. Com 32 anos, você já está muito mais maduro e você já não tem mais aquele gás todo, meu amigo. Você pode tomar Tadala, mas muito dificilmente você vai voltar a ser aquele moleque, aquele coelho de 20 anos, entendeu? Toda namorada tua, você vai para cima dela muitas vezes. Quando ela deixa, obviamente. Quando ela quer, obviamente. Só que com 20 anos, vocês eram dois malucos coelhos, meu amigo. Então era uma intensidade maluca. Agora já não é mais assim. E quer saber? O próximo ciclo do Bitcoin, na minha opinião gráfica, a gente não vai passar dos 180 mil. E eu vou mostrar essa porra rapidamente aqui para vocês, então, por que eu acho que a gente não vai passar dos 180 mil. Vamos lá, estou misturando uma porrada de assunto, mas vamos com tudo. Por que eu acho que o próximo ciclo... Isso, assim, não é coisa para vocês levarem mais a sério, né? Mas é basicamente por causa dessas duas linhas aqui. Desde da all-time high de 2017, essa linha de resistência aqui marcou nosso bear market aqui de 2021 nas duas vezes, depois marcou nosso bear market aqui de 2025 também. Então, se a gente simplesmente estender essa linha aqui até 2029, vou precisar tirar mais um, até 2029, aqui, vamos botar até outubro de 2029. Olha o valor que a gente está aqui em cima, 180 mil dólares. É isso que eu acredito. Eu acho que a gente vai cair próximo dos 35 mil dólares aqui na resistência dessa linha, por aqui. Quem sabe ali nos 40, mais ou menos. E eu não acho que a gente vai ter um ciclo para 300 mil dólares, 400 mil dólares. Eu acho que a gente vai ter um ciclo que vai multiplicar e com sorte 5, 6 vezes. O último ciclo multiplicou 8 vezes, né, nosso ciclo de 2025. O ciclo anterior multiplicou de 3 mil até 70 mil. Foi muito mais forte. Muito mais forte. Cada ciclo é mais fraco. E hoje, se eu for no meu chute gráfico, né, isso aqui, lembrando para vocês, é simplesmente um chute, mas a gente vai seguir respeitando essa linha de resistência aqui e a gente vai parar no próximo ciclo antes dos 200 mil dólares. É isso que eu acredito. Não sei por que eu comecei a falar disso, mas é isso que eu acredito. Então, rapaziada, por mais que a gente esteja no meio de um pumpzinho aqui no gráfico semanal, eu não acredito que a gente vai longe. E se a gente for olhar nosso bear market aqui, ó, de
de 2022, mesmo durante o bear market, ó, iniciado aqui, a gente teve alguns pumps aqui no Stochastic RSI semanal. A gente teve dois, né? Dois pumps fortes aqui no Stochastic RSI semanal. E o que esses pumps foram capazes de fazer? Vamos chegar ali. Porque a verdade é que durante um bear market, a gente tem indicadores cíclicos muito mais fortes do que os períodos gráficos mais curtos. Minha voz está ruim. Que empurram a gente para baixo. A gente saiu aqui de 70 mil e veio parar nos 15. Só que dos 70 até os 15, a gente teve dois pumps aqui no semanal. Dois. O primeiro, olha só, foi aquele que tirou a gente de 33 e levou a 48 mil, um belo de um pump, 50% de valorização. Mas que não impediu o bear market. O bear market seguiu. Quando esse pump aqui acabou, a gente despencou de 48 e até esse cruzamento aqui, a gente já estava em 18. E a gente teve mais um pump, mais esse pump longo aqui. E esse pump foi simplesmente capaz de levar a gente de 18 até no máximo aqui 25, beleza, 30% aí mais ou menos de subida, bom. Só que se você estivesse esperando o all-time high aqui, meu amigo, você estaria extremamente frustrado. Então, é isso que para mim está se desenhando. A gente pode até ter esse pump completo aqui, mas a gente não vai longe. A gente não vai ter all-time high. E o outro argumento que eu sempre dou para vocês aqui é essa linha amarela, a Simple Moving Average de 21 semanas, né? Nossa média móvel simples de 21 semanas, que ao longo de todo o bear market, ela serve como resistência. A gente pode até bater nela, como a gente praticamente bateu aqui, mas a gente não consegue superá-la. Nesse momento ela está em 88 mil. Só que, rapaziada, vocês acham que essa semana a gente vai ter um pump que vai bater nela? Se fosse isso, acreditando que ela vai servir como resistência, a gente poderia chegar essa semana a 88 mil. Só que honestamente eu não acredito. Eu acho que esse pump não é sustentável e daqui a pouco a gente vai ter uma correção ainda no mês de março. E como vocês sabem, outro argumento é que a gente teve o cruzamento triplo da morte, ou seja, a média de 50 cruzando para baixo da média de 200 no gráfico de 3 dias. E as 3 vezes em que isso aconteceu no ciclo do Bitcoin, nos seguintes 50 dias a gente teve o fundo do bear market. Então sim, usando indicadores em períodos gráficos cíclicos, junto com esse cruzamento triplo da morte, junto com o RSI semanal do Bitcoin, que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Aqui é o RSI semanal do Bitcoin, que já está abaixo de 50, do patamar de 50, desde final de outubro. São mais de 4 meses aqui abaixo do patamar de 50. E você pode ver o ciclo aqui de 2022, de 2021, né? Exatamente onde começou o bear market. Aqui passamos para baixo do patamar de 50 e permanecemos todo esse tempo, praticamente mais de 90% desse tempo, aqui embaixo. Então, você vê, nosso bull market começou aqui, nesse momento. Essa porra tá gravando certo? Tá. Começou aqui nosso bull market. A gente vai de uma vez, ultrapassa o patamar de 50 e passa praticamente todo o tempo acima de 50, no máximo dando beliscadas aqui nos 40, 40 e poucos, 42. Dessa vez, rapaziada, a gente despencou primeiro para 35 e a gente veio aqui totalmente sobrevendido. Totalmente não, mas muito sobrevendido em 26. Então, rapaziada, que é mais ou menos onde a gente veio aqui também em 2022. Então, rapaziada, bear market, ainda falta bastante tempo para esse bear market acabar. E por mais que esse indicador semanal aqui seja animador, o máximo que pode acontecer é ele levar a gente até essa linha amarela aqui, que nesse momento está nos 88 mil dólares. Seria lindo chegar até os 88 mil dólares. Eu ia ficar assustado porque minha liquidação está em 90 mil dólares. Vou até mostrar aqui para vocês a minha Binance, a situação do meu trade, mas se chegar a 88 mil, nós vamos ter que alavancar mais. Só que não vai chegar, vamos ser sinceros, né, gente? 88 mil, eu diria que a chance é mínima. Eu já estou acreditando que a gente pode chegar a 80, quem sabe, mas eu não sou bom de alvo. Não levem muito a sério meus alvos, não. Estou perdendo nesse momento 242 dólares no meu trade. E olha a minha cara de preocupação aqui. Olhem a cara de preocupação do papai chimpanzé. Não existe, ó. Não tem nem ruga aqui, porque aqui tem botox. Então, não existe cara de preocupação.
esse pump que a gente tem. Beleza, se você está comprado, aproveita. Talvez você vai ter dias para vender a um preço mais alto do que a gente está agora, mas honestamente não me causa preocupação. Eu tenho uma certeza muito grande que eu vou sair num lucro muito bom desse trade. Eu estou alavancado 3,25 vezes. E eu acho que o Bitcoin vai parar abaixo dos 50 mil dólares. E parando abaixo dos 50 mil dólares, eu vou me dar benzão. Eu vou sair com pelo menos 100% de lucro. Acho que não tenho mais um caralho para falar nesse vídeo. A verdade é que todo dia eu falo a mesma coisa para vocês, mas vocês têm que continuar vendo os vídeos do Papai Chimpanzé, porque a qualquer momento tudo pode mudar. A qualquer momento tudo pode mudar. E para fechar esse vídeo, teve uma pergunta aí, acho que no vídeo de ontem, o cara falando que eu, né, Fred, já falei que altcoin é o meu peru e não sei o quê. Mas que quando o Bitcoin der uma chance, aí já é a pergunta dele, qual altcoin eu indicaria entrar no fundo bear market? Honestamente, não sei, depende do momento. Eu acho que a gente tem que tratar todas as altcoins como o mesmo lixo. Ethereum, que é a segunda maior moeda cripto, ou qualquer outra shitcoin, qualquer meme coin, não importa o que é, para mim tem que ser tratado do mesmo jeito. E o que vai fazer a gente entrar ou não nela são as condições gráficas. Então agora, para mim, eu não entraria em porra nenhuma, tem nada para entrar. Entrar em altcoin só no fundo desse bear market. E digo mais, na verdade eu acho que a gente vai ter um fundo próximo aí em abril, provavelmente em abril. Eu não entraria em altcoin ainda em abril, porque enquanto o Bitcoin estiver lateralizando lá embaixo, muito provavelmente até o quarto trimestre, as shitcoins vão despencar. Eu já falei milhões de vezes para vocês que eu não duvido que Solana vá parar abaixo de 15 ou 10 dólares, não duvido mesmo. Então, eu não entraria em altcoin esse ano, eu acho que esse ano é uma furada do caralho, mas no início do próximo bull market, a gente pode realmente fazer fortunas. Eu vou ficar de olho em Ethereum, vou ficar de olho em Solana, com certeza, vou ficar de olho em Link, em Sui, na porra toda. Mas o que vai definir para mim é o gráfico. Então por hoje é isso, valeu rapaziada, vamos com tudo. Indiquem o canal para chimpanzés que precisam de uma análise fácil de indicadores simples e diretos ao ponto, que nos mostram o que a gente tem que fazer e, principalmente, espalhem a palavra que é bear market. Por mais que a gente esteja num pumpzinho bonito, a gente está no meio do bear market. E a gente vai seguir caindo até achar o nosso primeiro fundo, que, de acordo com vários indicadores, não vai demorar muito para acontecer. Quem sabe ainda esse mês, quem sabe no próximo mês, e provavelmente eu sou o único cara na internet aqui no Brasil que está falando que o primeiro fundo está próximo. Nesse momento de alta aí, tá todo mundo aproveitando para enfiar curso na bunda de vocês. Eu não deixaria. Abraços a todos, vamos com tudo. Valeu, gangue do chimpanzé. E suicidaram o capanga do Vorkaro. Que orgulho do nosso Bostilzão.